A Europa Oriental não aguarda. Com a Rússia rasgando a Ucrânia e a OTAN parecendo mais fraca, os países na porta de Putin estão fazendo uma escolha: se armam ou correm o risco de serem os próximos. Um enorme acúmulo militar já está em andamento. Mas por que agora? Quem lidera isso e quais nações a Rússia já visa? Vamos analisar isso. Começamos com o porquê. Em um vídeo do YouTube de 8 de março, o serviço de transmissão pública alemão Zweites Deutsches Fernsehen, Heute Nachrichten, expressou a preocupação da Europa com os Estados Unidos da América. E há motivos para isso. Trump e Putin estão abalando antigas certezas. O futuro da OTAN está em risco, anuncia a emissora. De fato, os últimos meses têm sido uma montanha-russa na política dos Estados Unidos da América, especialmente em relação à guerra na Ucrânia. Antes de assumir a presidência, Donald Trump afirmou orgulhosamente que encerraria a guerra entre Ucrânia e Rússia em um único dia. Após quase 2 meses, a afirmação não foi cumprida. Contudo, isso não indica que o presidente da América não esteja ocupado. Em 12 de fevereiro, Trump tomou uma medida inédita. Revertendo quase 3 anos de política americana, Trump telefonou para Vladimir Putin. Essa ligação direta de 90 minutos marcou a maior conquista diplomática da Rússia, desde que Putin iniciou sua suposta operação militar especial em fevereiro de 2022. Trump e Putin discutiram o início formal de negociações para encerrar a guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky só recebeu uma ligação de Trump após este ter conversado com Putin. Segundo o Guardian, isso definiu como Trump lidaria com a guerra na Ucrânia. Fale primeiro com Putin, depois estabeleça os termos da conversa com Zelensky. A chamada pareceu sinalizar uma mudança na política dos Estados Unidos da América, não só para a Ucrânia, mas para toda a Europa. Em seguida, o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, descartou a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN. 2 dias depois, o vice-presidente JD, na Conferência de Defesa de Munique, Vance ignorou a Ucrânia e atacou brutalmente a Europa, acusando-a de abandonar seus valores fundamentais. Então veio a reunião. Em 18 de fevereiro, representantes de Trump e Putin se encontraram na Arábia Saudita para discutir um acordo de paz. A ausência de diplomatas ucranianos e europeus parecia enviar uma mensagem clara para a Europa: os Estados Unidos da América e a Rússia vão lidar com isso sem vocês. Depois do encontro, Trump aparentou atacar Zelensky. Trump disse ao líder da Ucrânia que teve chances de fazer um acordo com Putin muitas vezes nos últimos 3 anos. Trump também rotulou Zelensky como um ditador e o acusou de sufocar as eleições, mantendo a Ucrânia sob lei marcial. A aparente posição pró-russa dos Estados Unidos da América foi confirmada em 24 de fevereiro, quando votaram contra uma resolução da Organização das Nações Unidas condenando a invasão da Rússia à Ucrânia. Pela primeira vez desde a invasão de Putin, os Estados Unidos da América votaram contra uma resolução de apoio à Ucrânia. Após 4 dias, Trump e Zelensky reuniram-se pela primeira vez na Casa Branca. A reunião foi explosiva, com Trump e Vance alfinetando constantemente Zelensky, que revidava. Após o evento, a administração Trump suspendeu a ajuda militar dos Estados Unidos da América e proibiu seus aliados europeus de compartilhar inteligência com a Ucrânia. É de se admirar que o resto da Europa esteja preocupado? Em um único mês, a política da América em relação à Rússia pareceu fazer uma reviravolta. Outrora o maior inimigo da Rússia, os Estados Unidos da América, agora pareciam estar cooperando com Putin para trazer uma paz que beneficiaria a Rússia e prejudicaria a Ucrânia. Em 12 de março, representantes de Trump e Zelensky se reuniram na Arábia Saudita, marcando mais uma reviravolta. Eles acordaram um cessar-fogo de 30 dias, que faria ambos os lados no conflito ucraniano suspenderem todas as operações terrestres, aéreas e marítimas. Os Estados Unidos da América restabeleceram a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência para a Ucrânia, indicando que agora podem estar apoiando o país. Como dissemos, tem sido uma montanha-russa, e muitos países da Europa Oriental e Central já estão fartos dessa constante indecisão nos Estados Unidos da América. A política não está oferecendo a liderança militar equilibrada e estável que a Europa costuma ter. A América se tornou uma incógnita para muitas nações, e esse status está inspirando um enorme acúmulo militar. Os países vizinhos da Ucrânia, principalmente os que fazem fronteira com a Rússia ou Belarus, estão se armando intensamente. Isso nos leva a uma pergunta óbvia: quais países estão tentando se fortalecer? Por exemplo,
a Estônia. A Estônia, um dos 3 países bálticos ao lado da Letônia e Lituânia, possui um longo histórico com a Rússia. O pequeno país de apenas 1,37 milhão de pessoas já fez parte da União Soviética. Conquistou sua independência em 20 de agosto de 1991, com os remanescentes da União Soviética reconhecendo-a no mês seguinte. A Estônia estava livre. Agora teme que a Rússia pretenda atacá-la em seguida, se Putin tiver sucesso na Ucrânia. Na Estônia, a Rússia há muito é vista como uma agressora imperial que quer retomar a Estônia sob Putin. As recentes ações da América foram um alerta para a nação. Já demonstrou seu apoio à Ucrânia, mas com a política americana parecendo mudar quase diariamente, a Estônia sabe que precisa fazer mais para se defender. No momento, não está pronta. Segundo o Global Firepower, que avalia anualmente 145 nações militares, considerando mais de 60 fatores, a Estônia possui o 107º exército mais poderoso do mundo. Isso está muito atrás da Rússia, o que não surpreende. A pequena nação tem um exército com apenas 7.700 militares ativos, embora também tenha 78.800 reservistas, aos quais pode recorrer se enfrentar uma ameaça russa. A Estônia possui 10.000 forças paramilitares, compostas por milícias e grupos independentes do exército principal, que geralmente atuam em apoio ao país. A Força Aérea da Estônia é pequena, com apenas 5 aeronaves, principalmente helicópteros, e um contingente de 1.685 veículos militares. A Marinha do país tem apenas 8 navios ativos, 4 de guerra contra minas e 4 de patrulha. Ainda assim, está fazendo tudo o que pode para se fortalecer. Em 17 de setembro de 2024, a Estônia abriu um acampamento militar que permitiu acomodar as forças da OTAN perto da fronteira russa. Esse acampamento pode acomodar 1.000 tropas em 8 salões e serve como um elo vital entre a Estônia e seus aliados da OTAN. O ministro da Defesa do país, Hannu Pevkur, diz que o novo acampamento atende a uma necessidade da Estônia de estar pronta para receber aliados em uma escala muito maior, de acordo com os novos planos de defesa da OTAN. Essa prontidão inclui fornecer infraestrutura de apoio vital, como instalações de manutenção e locais para armazenar equipamentos. O acampamento pode parecer pouco, mas ajuda a aprofundar os laços da Estônia com os aliados dos quais dependerá, com ou sem os Estados Unidos da América, caso um dia enfrente uma guerra com a Rússia. A Estônia também está aumentando seus gastos militares. Em 2025, planeja gastar 3,4% de seu produto interno bruto em defesa. Isso é notável porque é substancialmente mais do que a recomendação da OTAN de gastar 2% do produto interno bruto. A Alemanha também está fortalecendo laços com a França, apoiando totalmente uma iniciativa francesa de gastar a maior parte de um fundo militar planejado de bilhões de dólares da União Europeia em armas europeias, ao invés de americanas. A primeira-ministra da Estônia, Krista Mikael, também apoiou os apelos de Donald Trump para que os países da OTAN gastem 5% do produto interno bruto em defesa. Conhecemos nosso adversário, afirmou Mikael. Assim como a Polônia, Letônia e Lituânia, devemos almejar 5% nos gastos com defesa. As mensagens da Estônia são claras. Acreditamos que a Rússia planeja invadir e não temos mais certeza se podemos contar com o apoio dos Estados Unidos da América. Ainda assim, não será suficiente. É improvável, já que a Estônia é muito menor que a Rússia. O exército russo é muito mais poderoso que as forças estonianas. No entanto, a Rússia enfrentará mais do que um acúmulo militar estoniano se invadir. Mais grupos paramilitares e de resistência estão se formando na Estônia, dispostos a se opor a Putin, mesmo que ele invada o país. A Zweites Deutsches Fernsehen entrevistou Ingrid Nielsen, membro de um desses grupos. Ela enxerga a Rússia como uma grande ameaça e deseja integrar qualquer resistência caso Putin decida atacar seu país. Por isso, ela se uniu a um grupo de resistência civil estoniano após Putin invadir a Ucrânia. A primeira notícia foi tão chocante que levei meses para imaginar algo assim acontecendo na Estônia, conta Nielsen às Zweites Deutsches Fernsehen. Então, minha decisão foi bastante clara. Pessoas como Nielsen estão preocupadas. Para ela, a OTAN, com Trump como presidente dos Estados Unidos da América, não é mais o que costumava ser. A OTAN mudou muito nos últimos 6 meses, afirma ela. Houve um choque de realidade de que não é a única solução, mas sei que a vontade das pessoas de se defenderem é muito forte, mesmo individualmente, conclui ela com uma mensagem assustadora.
Cada arbusto atira, esse é o lema do exército estoniano. A Estônia pode não ser a maior ameaça para Putin se ele mirar além da Ucrânia, mas seu lema e acúmulo militar demonstram que não será uma batalha fácil. As dificuldades para Putin só aumentarão se ele voltar sua atenção para a Polônia, outro ex-membro da União Soviética. Assim como a Estônia, a Polônia considera a Rússia uma ameaça iminente à sua soberania. Ela está preocupada especialmente devido ao conhecido corredor de Suwałki. Este trecho de 62 milhas entre as fronteiras da Polônia e Lituânia é conhecido como o lugar mais perigoso da Terra. Por quê? Há também a Bielorrússia, um dos aliados mais próximos de Putin, em sua fronteira leste, e o exclave russo de Kaliningrado, a oeste. Político afirma que o Gap de Suwałki seria uma das primeiras regiões a sediar combates em caso de guerra entre Rússia e OTAN, indicando que a Polônia precisa estar preparada. E está. Nos últimos anos, a Polônia transformou gradualmente seu exército em um dos mais poderosos da Europa. O Global Firepower classifica o país como a 21ª nação mais forte do mundo, estando muito mais preparado para enfrentar a Rússia militarmente do que a Estônia. O exército da Polônia possui 202 mil militares ativos, 350 mil reservistas e 50 mil forças paramilitares, totalizando pouco mais de 600 mil homens. Embora menor que os 1,3 milhões de soldados russos, é uma força capaz de resistir a uma invasão por meses ou anos, enquanto os aliados poloneses decidem os próximos passos. A Polônia também tem investido em sua força aérea, que agora possui 479 ativos, incluindo 59 caças e 44 aeronaves de ataque. Possui 614 tanques, mais de 23 mil veículos militares e 677 unidades de artilharia autopropulsada, a 7ª maior do mundo. Além disso, sua marinha está crescendo. No momento possui 62 ativos, incluindo 2 fragatas, um par de corvetas e 26 navios de guerra de Minas. Isso é fruto de um investimento significativo no exército do país para prepará-lo contra uma possível invasão russa. E há mais por vir. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, anunciou em 5 de fevereiro que o país pretende investir 4,7% do produto interno bruto em defesa, equivalente a United States dólares dos Estados Unidos, 32,5 bilhões. Isso torna a Polônia o maior investidor em defesa na OTAN, proporcionalmente ao produto interno bruto. Isso também representa um aumento de 0,6% em relação aos 4,1% do produto interno bruto que a Polônia gastou em 2024. Temos uma base antimíssil americana permanente e forte na Polônia, disse Duda. Estamos continuando com as compras do equipamento mais moderno para o exército polonês. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, concordou em privado que a Europa precisa investir mais em defesa, segundo a Euronews. A Comissão da União Europeia diz que o continente precisa investir pelo menos 541 bilhões de dólares em defesa na próxima década. Se a Polônia mantiver sua taxa atual de gastos militares, ela representará quase 60% desse investimento. Boa parte desse dinheiro está sendo investido no chamado Escudo do Leste pela Polônia. O Escudo do Leste, localizado nas fronteiras da Polônia e dos estados bálticos com a Rússia e a Bielorrússia, é um conjunto de defesas projetadas para retardar forças hostis que se aproximem. A construção iniciou em novembro de 2024 e estima-se que o projeto custará à Polônia cerca de 2,55 bilhões de dólares. O programa Escudo do Leste envolve a construção de uma rede de fortificações, incluindo barreiras antitanque, como tetrapodes e dentes de dragão. Essas defesas se somarão a cerca de 186,5 quilômetros e 5,48 metros de altura que a Polônia construiu na fronteira com a Bielorrússia em 2022. A cerca foi construída para prevenir travessias ilegais de fronteira. O Escudo Leste é ideal para retardar as forças terrestres russas. A cerca possui dispositivos eletrônicos e sensores que alertam as autoridades polonesas em caso de tentativa de travessia. Veja isso como um alerta antecipado para a invasão terrestre. Quando a Rússia tentar entrar na Polônia, o alerta será disparado. O Escudo Leste então retarda as forças russas, permitindo ao exército polonês fortificar e preparar suas defesas. O acúmulo militar da Polônia continua.
Em 7 de março, Donald Tusk anunciou que o governo polonês está trabalhando em um plano que introduzirá treinamento militar para todos os homens adultos na Polônia. Esse plano apoia a crença de Tusk de que a Polônia precisa de um exército de 500 mil soldados, incluindo reservistas, para se defender da Rússia. Tusk disse em discurso no parlamento da Polônia que a meta é ter até o final do ano um modelo para treinar todos os homens adultos do país em caso de guerra, criando uma reserva à altura das ameaças potenciais. Os planos surgem enquanto a Polônia busca aumentar seu exército ativo de 200 mil para 220 mil soldados até o fim de 2025. O país pretende ter 300 mil militares ativos, e o treinamento obrigatório ajudaria a alcançar esse número e fornecer reservistas necessários em caso de invasão russa. Tusk também apoiou a saída da Polônia da Convenção de Ottawa. Este tratado histórico proíbe o uso de minas terrestres antipessoal em conflitos. Tusk também pondera a saída da Polônia da Convenção de Dublin, que proíbe de forma similar as munições de fragmentação. As razões de Tusk são claras. Vamos encarar, não é algo agradável, nada prazeroso, afirma o primeiro-ministro da Polônia. O problema é que em nosso ambiente, todos aqueles de quem podemos ter medo ou que estão em guerra têm isso. Em outras palavras, a Rússia está usando minas antipessoais e munições de fragmentação na Ucrânia. Então, é justo que a Polônia combata fogo com fogo. Somando a isso, a Polônia busca acesso a armas nucleares, provavelmente em parceria com França e Reino Unido, aumentando seu poderio militar diante de uma ameaça futura. Assim como na Estônia, os poloneses estão se unindo a organizações para resistir à Rússia. Essas pessoas incluem o historiador Milos Gagerski. Em entrevista à Zweites Fernsehen, Gagerski conta que se juntou a médicos voluntários poloneses quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Ele já esteve na linha de frente da guerra na Ucrânia diversas vezes e acredita que um ataque russo à Polônia ou aos países bálticos é inevitável. Ele afirma às Zweites Fernsehen que os russos não pensam racionalmente. Para eles, suas ações envolvem a necessidade de expandir violentamente seu império. Para eles, só o poder e a violência importam. Essa citação explica por que a Polônia e a Estônia estão fortalecendo suas forças armadas. Eles não querem lutar, mas acreditam que não há como argumentar com Putin. Eles veem o líder da Rússia como um homem obstinado em construir um império. Com as repetidas reversões de política da América, potencialmente enfraquecendo a ameaça da OTAN para Putin, ambas as nações querem estar prontas se forçadas a lutar. Nem todos os países da Europa Oriental e Central são capazes de se desenvolver igualmente. Veja o exemplo da Geórgia. De acordo com as Zweites Fernsehen, a Rússia ocupou cerca de 20% desse país desde que Putin iniciou sua guerra em 2008 com a nação. Lida também com a influência de um homem chamado Bidzina Ivashvili. Um dos homens mais ricos da Geórgia, Ivashvili é um oligarca que usou sua influência para afastar a Geórgia do Ocidente. Assim, ele cria uma atmosfera ideal para Putin expandir sua influência e a da Rússia no pequeno país. Há grupos de resistência na Geórgia. As Zweites Fernsehen entrevistou o fundador de um café do conhecimento. Ela queria criar um espaço para compartilhar ideias e fugir da propaganda russa desenfreada que inundava a Geórgia. Esse café foi construído com a ajuda da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que ajudou os fundadores do grupo a organizar campanhas de arrecadação de fundos por vários meses. O café desde então foi fechado. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional não ajuda mais. Já a fundadora Nana Bagalishvili agora é considerada inimiga do Estado da Geórgia. Não é possível um acúmulo militar para a Geórgia, enquanto a influência russa persiste. A Moldávia enfrenta uma situação similar, com a influência russa se espalhando no país por meio de propaganda e suborno. Por exemplo, antes das eleições de outubro de 2024, a Rússia começou a enviar pessoas ao país com dinheiro. Somas de até $7.500 estavam nos bolsos dessas pessoas, com o propósito único de comprar votos para os candidatos favorecidos pela Rússia. A Rússia tentava derrubar Maia Sandu, a presidente que concorria à reeleição com uma proposta pró-europeia. A Rússia falhou e Sandu conseguiu a reeleição. Atualmente, milhares de soldados russos estão estacionados na Transnistria, um estado separatista oficialmente parte da Moldávia, mas sob crescente influência russa. Assim como a Geórgia, a Moldávia também sofre com o corte de ajuda financeira dos Estados Unidos da América por Trump.
Na Moldávia, equipes que supervisionam as eleições estão sendo forçadas a dispensar pessoas devido à falta de recursos financeiros. Isso, novamente, cria a situação ideal para Putin ampliar sua influência em um país que ele deseja dominar. Aí reside a chave por trás do acúmulo militar da Europa Oriental: controle. Estônia e Polônia reconhecem a verdadeira natureza de Putin. Eles veem a Rússia como um país que busca apenas controlar o máximo possível da Europa. A única forma de combater o desejo de Putin pelo controle é se fortalecer, mostrando à Rússia que a Europa Oriental e Central não cederá às suas vontades. A Geórgia e a Moldávia já lutam contra a influência russa. A Estônia e a Polônia não desejam o mesmo destino e se prepararão independentemente do apoio dos Estados Unidos da América. O que você acha do acúmulo militar na Europa Oriental? Será o suficiente para deter Putin? Que papel os Estados Unidos da América terão se Putin atacar outras nações europeias após uma possível vitória na Ucrânia? Compartilhe suas opiniões nos comentários e obrigado por assistir ao vídeo. Confira: Rússia não pode acreditar, Polônia busca armas nucleares e um exército de 500 mil. Ou clique neste outro vídeo.